Boa noite! E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Estreando as nossas lives, né? Esse ano de 2021, um ano que promete realmente estar levando muitas pessoas ao topo. E essas pessoas que estão rumo ao topo, a gente faz questão de trazer aqui. E hoje a gente vai convidar uma pessoa muito, muito incrível para conversar junto conosco. Ela é engenheira civil, ela é Luana Braga. E eu quero convidá-la realmente para estar aqui junto com a gente. Além de ser uma pessoa incrível, ela também tem muito a acrescentar, principalmente para dizer que, ei, mulher, lugar de mulher na Oi. obra é Também. Também. Boa noite. tudo bom, minha linda? Tudo certo. Que bom. Olha, gente, esse negócio de qual é o lugar da mulher, isso é uma coisa que a gente vem debatendo há tantos anos, né? E quando a gente vê assim esse fato, né, de que e ainda existem mundos masculinos que a gente parece que não pertence, só que pertence e muito, né, Luana? Sim, sim. E como? Não Eu é? queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, da tua formação como engenheira civil, para aí a gente ir desenvolvendo o nosso bate-papo, que vai ser incrível, tenho certeza. Meu nome é Luana Braga, eu sou engenheira civil, me formei aqui na UDESC, em Joinville. Na verdade, a minha entrada nesse mundo das obras foi um processo, né? Uhum. No segundo grau, eu fiz o curso técnico mecânico na Tupi, que hoje já não existe mais, é a Sociesc, né? Então, Certo. eu sempre gostei de projetos. Além de gostar, eu já tinha essa facilidade de visualizar projeto. Ingressei na engenharia mecânica, mas eu temia quando eu me formasse. Porque já lá no curso técnico era uma turma de 40 alunos, mais ou menos, e nós éramos três meninas. E nós fomos as últimas a conseguir estágio. Porque nos murais eram cheios de vagas para estágio, mas deixavam bem explícito assim: vaga técnico mecânico, sexo masculino. Mas Hum. mesmo assim, entrei na faculdade de engenharia mecânica, fiz um ano, porque começou a me incomodar e mudei então para engenharia civil. Eu tinha lá as exigências, né, que não precisasse fazer, prestar vestibular novamente. Me formei, fiz aí, na sequência, eu já fiz a especialização de segurança do trabalho, porque eu sabia que eu já queria trabalhar com obra. Então, hoje eu trabalho com pequenas e médias obras residenciais, construção do zero e as regularizações, não é? Hum. Infelizmente, nós temos muitas obras aí irregulares, então, todo esse processo, né? Então, muitas vezes tem que dar aquela. Tem que ampliar, tem que refazer, reconstruir algo para a pessoa também conseguir regularizar em virtude da autoconstrução que acabam construindo da maneira errada, Hum. muitas vezes. Pois é, sabe que isso eu diria assim que é quase que um tabu, né, para as mulheres, porque eu, por exemplo, acho tão difícil engenharia. Eu sou uma dessas mulheres que fala assim, gente, eu jamais seria engenheira, eu acho que eu não conseguiria. A pessoa tem que ser muito especial, né? Tem que gostar muito de desafios para realmente Hum, poder assumir uma profissão como a sua, né? Sabe que uma vez, Luana, há muitos anos atrás, eu fazia um evento que chamava Prêmio Destaque Mulher, uhum, justamente para isso, para destacar as mulheres no mercado de trabalho. E eu me lembro que, como a gente destacava 50 profissões, então era o destaque mulher na medicina, o destaque mulher, enfim, em várias outras profissões. Quando chegou na hora da engenheira, menina, foi uma dificuldade tão grande, eu acho que isso deve fazer uns 15 anos, mais ou menos. Foi assim hum, super difícil, super, porque não tinha. Era bem difícil mesmo. E aí eu achei uma menina, uma mulher, na Embraco, eu acho que era na Embraco, ela chama Carmen,
e ela foi, e ela era bem miudinha, assim, e eu falava, gente, como é que nessa cabeça cabe tanta coisa difícil? Eu sou da área de humanas, então para mim sempre era muito difícil. E na época a gente falava, puxa vida, né? Tem que tirar o chapéu para essas mulheres que realmente escolhem profissões que são muito mais masculinas, né? Ou pelo menos que as pessoas pensam que são, né? E coincidentemente, hoje eu faço parte de um grupo de vinho e ela falou: Você não lembra de mim, né? Eu falei: Não. Ela falou: Pois eu fui a destaque mulher na engenharia. Olha só. Nossa. Então, eu acho que essa disposição e essa disponibilidade das mulheres assumirem profissões altamente, entre aspas, aí, né, masculinas, você precisa vencer também alguns desafios próprios. Eu estou errada? Não, não. Tem toda uma cultura por trás, não é? Eu lembro assim que quando nós éramos crianças, a minha irmã fazia balé na Casa da Cultura e eu fazia escolinha de artes. Então toda essa questão de desenho, de projeto, ela já veio desde a infância, não é? Ah, E é muito interessante essa questão, né, do perfil. Todos nós temos um perfil. Eu já não sou muito da área humana. Eu uhum. dizia que eu me dava muito melhor com os papéis, não é? Ah, Mas é brincadeira, porque a gente está em contato com gente o tempo todo, né? Ou é com o cliente, ou é com os fornecedores, ou é com os parceiros. Nós temos muitos parceiros, porque a gente não faz nada sozinho, né? E uhum. depois a mão de obra em si. E aí eu abro um parênteses, né? A construção civil, a obra em si, ela é bastante masculina, não é? É por isso que hoje as pessoas elas não conseguem muito imaginar uma mulher na obra, por ser um lugar mais sujo, um lugar, né, Aham. frio. O trabalho também é um trabalho pesado, não é? Hoje tem construtoras, hoje tem empresas, inclusive uma aqui em Florianópolis, onde 80% da mão de obra ela já é feminina. E hoje ela é vista como um diferencial, não é? Claro, Então, nós estamos aí também nessa época do ressignificar, do ah, reconstruir. E por que não reconstruir toda essa cultura que envolve, né, a sem construção dúvida. civil? Uhum, com certeza, eu acho que você tem toda a razão. Essa ressignificação pela qual o mundo está passando, eu acho que é realmente para dar essa chacoalhada, né? Para falar, hello, existe outro mundo que talvez não pertença a nós. Agora, eu vejo assim, por exemplo, a gente quando vai fazer uma reforma ou até uma construção, né? É, Uhum, a gente tem essa dificuldade de achar mulheres e tem muitas pessoas, muitas mulheres que são sozinhas, que são divorciadas ou que são solteiras ou enfim, não importa. Mas às vezes até deixa para lá porque como não entende muito, tem medo de ser lesada ou, sim. né? Eu vejo assim que e não é só nessa área que é altamente masculina, né? Mas a mulher muitas vezes, por exemplo, mecânica, né? Quando precisa fazer um reparo num carro, as mulheres elas se sentem um pouco inseguras em relação a isso, né? Como é que você lida com isso? Bom, é, por incrível que pareça, a maioria das minhas seguidoras, assim, hoje nas redes sociais, em torno de 65% são mulheres. E o restante são homens. Mas quem me contrata são os homens. Ah, é. Isso é bem interessante, são os Olha! homens. E todo esse trabalho agora, porque as redes sociais, a gente tem que começar a trabalhar. Eu estou aqui contigo, essa questão da visibilidade, de falar dos meus serviços, Uhum. mas é algo muito mais do que isso. Mostrar a importância do trabalho, por que contratar um engenheiro, desmistificar muita coisa dessa cultura de achar que engenheiro é caro, que basta pegar uma dica ou outra na internet, pegar um croquis e contratar uma mão de obra só que faz tudo e tá tudo certo, não Pois, é?
É, Então, tem exatamente. muitas situações e em torno de 40%. É uma estatística antiga, com certeza subiu. Em torno de 40% as chefes de família são mulheres. Ou por serem solteiras mesmo, por morarem sozinhas, ou por algum problema, talvez, de divórcio, separação, elas moram sozinhas e aí dá esse constrangimento, porque como a maioria da mão de obra é masculina, colocar um homem dentro de casa muitas vezes Hum, é uma situação um pouco delicada e complicada. Então elas vão adiando, não é? E tem aí já disso também. aconteceu o quê? E aí já aconteceu o quê? Um cliente entrou em contato, mas na verdade a reforma não era para ele, era para a filha. Ele só Ah, fez essa ponte. Tem homem aqui, né? Foi bem interessante. Depois ele saiu entendi. de cena porque era de mulher para mulher, né? Mas essa ponte o pai dela acabou fazendo. E isso é uma coisa muito interessante, porque hoje a gente fala muito em empoderamento, não é? Em Oh, esse poder. E tem certas situações que quem nos dá o empoderamento é o homem. Da mesma forma que o homem, ele talvez em algum momento a gente passa por um assédio moral, um assédio sexual, mas também vem dele esse empoderamento. Eu já passei por situações assim, dependendo do tamanho da obra, quanto maior o porte da obra, mais profissionais trabalham, não é? sim, Então, eu já claro. passei por uma situação que eu estava com um arquiteto e eu achei muito bacana a postura dele. E faz muito tempo isso que eu estava lembrando. E ele disse assim: Olha, qualquer dúvida vocês podem falar com a engenheira Luana. Então, ele automaticamente me passou essa autoridade. E isso é muito bacana quando o homem faz isso, porque a gente precisa também desse apoio, não é? Claro, com certeza. A Cláudia está falando que os homens já Oi, entenderam que as Fabiola, mulheres não tô te dominaram o ouvindo. mundo, só não aceitaram ainda. Olha, gente, não está me ouvindo? Voltou? Não tô te ouvindo, tá muda. Ué, 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 ué. E aí, gente, estão me ouvindo? Tá tudo certo aí ou não? Não ouço. Não? Ué. E agora? Estão me ouvindo, gente? Me dá um toque aí para ver se tá tudo bem. Ainda não? Não ouço. Opa, Tá peraí, me deixa eu ouvindo? ver aqui. Tá ouvindo? Tá? Ó, o pessoal tá falando que tá tudo bem aí, Será que gente. se eu sair e entrar de novo? Não. Olha, lá o povo tá falando que tá tudo certo. Será que você não Que apertou algum estranho, eu não botão tô aí? ouvindo a Fabiola. Então vamos fazer o seguinte. Será que você não apertou algum botãozinho aí? Deixa eu ver. Tá, então sai e depois você entra. A Terezinha tá falando que tá ouvindo nós duas. Ainda não? Não? Não ouço. Tá, então, olha, gente, eu vou terminar e daí a gente volta, tá bom? Já já a gente volta. Eu entro e saio de novo, é isso? Isso, É? isso. Ué, que será, né, gente? Mas, enfim, a Luana é uma pessoa incrível, é uma pessoa assim que. Olha lá, vocês estão ouvindo as duas, né? Pois agora, vamos ver. Vamos ver. Aguardando Luana. Opa, Voltou? voltou. Tudo certo? Tudo certo. Então tá bom. Então, sabe que a gente estava falando ali, que a Cláudia estava falando é que os homens já entenderam que as mulheres dominaram o mundo, só não aceitaram ainda. Agora eu penso o seguinte: as mulheres ainda não dominaram o mundo e a gente não quer isso. Eu não sei, eu não quero. Habilidade, né? Mas eu acho que os homens eles já entenderam que a gente é super necessária e que a gente faz parte de um processo de crescimento, né? Até eu acho que pela nossa sensibilidade. O que você acha, Luana? Sim, homem e mulher, cada um tem os seus papéis,
né? Diante ao mundo, diante à sociedade, não é? E é um complementa o outro, é bíblico, né? Essa Ah, complementação, não é? Ninguém faz nada sozinho. E nessa questão toda da construção civil, para eu lidar um pouco com essa cultura, eu falo que eu uso dois ingredientes básicos. O primeiro é o hum, conhecimento. Porque a todo momento a gente tem que provar que, não é? Porque muitas sim. vezes assim, eu não sou da cozinha, adoro comer, mas eu não cozinho nada. E se a gente Ah, vê algum reality show, por exemplo, de gourmet, podem ter 9 mulheres. Se tiver um homem, você olha aquele homem com outro olhar, você fala, o cara deve ser bom. Porque o homem, ele também vem pro nosso mundo, né? Porque lugar de mulher na cozinha e muito! hoje já não é mais, não é? E quando nós Exatamente. estamos no trabalho deles, eles olham pra gente como assim, vai ter que provar que tu sabe. Vai ter que provar que tu é boa. O conhecimento, a busca, o estudo, ele é permanente, porque a gente também percebe quando a pessoa te faz perguntas porque tá com dúvida ou porque ela tá te Aham. testando, né? E depois Hum. vem o posicionamento. A gente também tem que ter não é algo de orgulho, não é isso. Eu venho desenvolvendo isso ao longo desses quase 19 anos, né? Mas o empoderamento e o posicionamento. E eu faço isso em quais momentos? Quando eu Ah, assino um contrato, tá. é a hora que eu faço ali, eu falo com o cliente, olha, a obra ela vai ser assim, assim, assim. E na primeira reunião, depois que o projeto está pronto, eu faço a reunião com o cliente e o construtor, o cliente e a mão de obra para explicar o projeto, principalmente os pontos mais críticos, né, da obra. Nesse Hum. momento eu aproveito também para me posicionar. Como? Eu falo assim, olha, na minha obra, eu não admito eu chegar na construção e eu ser surpreendida porque mudou. O projeto está dizendo que é um jeito, nós já fizemos todo um trabalho e chega lá mudou sem me avisar. Eu detesto chegar na obra e ser surpreendida, porque a planta, os projetos, a construção, ela é como se fosse um quebra-cabeças. Tudo tem um porquê e tudo é um encaixe. Se mudar uma Uhum. situação, muitas vezes tem que mudar todo o resto, não é? Então, Claro, lógico. nesses momentos é que eu me posiciono e eu deixo bem claro. A partir do momento que começar a alterar muito o projeto, começar a se atravessar, eu dou baixa. O CREA me permite isso. É mesmo? Sim, tem muitos profissionais que ficam dizendo que o conselho só serve para pagar anuidade e tal. Mas eu já precisei do conselho e eles não admitem duas coisas. Hum. Que você não seja pago pelo seu serviço ou que outras pessoas coloquem em risco a tua responsabilidade. Então, isso é Bacana isso. lei, isso é Legal. lei. Então, a conversa, assim, o combinado não sai caro. Então, eu me posiciono dessa forma e depois segue, porque o óbvio tem que ser dito, né? A gente tem que Claro. falar como a gente quer, o que a gente aceita, o que a gente não aceita. Olha, tu pode até aqui. Daqui em diante a obra é tua, mas o projeto é meu, a responsabilidade é minha. Então, essa conversa, lógico que, né, com toda a educação, mas a gente também tem que se fazer entender, não é? Claro, lógico. Não, acho interessante isso. Eu nunca tinha pensado nisso, sabia? Porque também tem Sim, aquela coisa assim, né? O povo vai fazendo, ah, não preciso de engenheiro, engenheiro é caro, porque tem esse tabu aí ainda, né? sim. Que engenheiro é caro, né? Você vai fazer uma reforma, ah, eu mesma faço, eu já sei o que eu quero, aquela coisa toda. E aí, na hora de aprovar uma obra, a coisa não vai, né, Luana? Então, aí você dá uma força para esse povo ou você bate o pé? Como é que você se posiciona aí? Se ele já começou sem mim, a gente vai ter que ajustar, né? A situação, né? E aí vai entrar mesmo a parte técnica, ele não vai poder mais opinar porque vai ter que consertar ali alguma coisa, né? Porque o projeto ele tem que atender não só as necessidades dele, mas ele também tem leis, né?
Ele tem que atender às leis municipais, não pode construir de qualquer jeito, não é? E infelizmente isso acontece, essa questão de achar que engenheiro é caro, não é? E o que é caro? Caro é tudo aquilo que não vale, caro é aquilo que te dá prejuízo, caro é tudo aquilo que depois você vai ter que fazer retrabalho De e nas novo, construções claro. tem muitos retrabalhos, aí é material jogado fora, é mão de obra que você pagou e você vai ter que pagar de novo, e tempo, né? Claro, Então, com a autoconstrução nas redes sociais, sutilmente, né? Eu venho falando nisso, né? É preferível buscar uma orientação técnica. Tudo bem que a internet hoje, a informação está aí, tem muitas dicas, mas ela sempre é um âmbito geral. Qual dessas situações que vai se encaixar melhor para você, né? No seu caso, no problema que você tem que resolver. Então, com um profissional acaba sendo mais fácil, né? Eu sei que a gente, até eu, né? A gente, quando a gente tem um problema, alguma questão, a gente quer resolver sozinho, a gente fala assim, não, eu vou fazer sozinho, se eu não der conta, eu chamo alguém. Só que às vezes já é tarde, não é? claro, com certeza. A gente sempre pensa que, além de ser caro, talvez a pessoa não, não entre num consenso, né? Porque tem disso também, né? Eu acho que você tem que se identificar muito com o profissional que você vai entregar uma obra, né? E Uhum. por isso esse bate-papo ele tem que ser, eu acho que antes do cliente bater o martelo, vamos dizer assim, vocês têm que estar numa sintonia total, né? Eu chamo esse início, essa concepção do projeto. Geralmente hoje, né, como eu falei, com toda essa informação que a internet permite, geralmente a pessoa ela já vem com layout, né? Olha, eu imagino assim. E aí o olhar técnico é tão importante porque já teve situações em que foi apenas detalhes. Engraçado, teve uma situação em que eu mudei apenas a posição da porta. E fez toda a diferença. A Olha aí. circulação, a funcionalidade, não é? Só que assim, cada profissional é um profissional e eu entendo que por mais que eu saiba a parte técnica, que eu tenho o meu estilo, que eu tenho o meu gosto, mas a casa, porque como o meu nicho é residencial, não sou eu que vou morar lá. É o cliente que vai morar e eu tenho que respeitar isso. Já teve projetos e obras que eu não vou dizer que eu gostei 100% do resultado, assim. Por mais que eu justifiquei, por mais que eu apresentei outras soluções, o cliente gostou assim, é assim. E aí abro outro parênteses que eu escuto muito assim, nas redes sociais, né? Essa questão do arquiteto com o engenheiro. Eu tenho muitos amigos arquitetos, mas a gente ouve assim, ó, engenheiro faz casa sem graça, faz casa quadrada, arquiteto não faz, né? Só que assim, a gente não faz casa pra gente, não é? Se o cliente gostou e além de gostar ele indica, qual é o problema? Não é? Se atendeu às Claro. necessidades dele e o bolso também, não é? Porque construção é brincadeira de gente grande, né? É verdade. E também existe aquele mito, agora você que vai me falar se isso é mito ou não, ou é verdade, que quando uma obra começa, ela termina com 30, 40% a mais daquilo que você planejou. Na verdade é assim. O certo, que infelizmente poucos fazem, é fazer um planejamento antes. Colocar no papel o que de fato quer, e isso, o colocar um papel é um projeto, nem sempre é um projeto, mas o que a pessoa vai fazer? Com um norte, com uma direção, a pessoa vai levantar custos, a pessoa ela já vai ter uma ideia das etapas. Só que o que acontece no dia a dia? Até a gente tem um bordão na construção que a gente fala assim, o já que. As pessoas Então, isso começam do a Jaque, né? obra, as pessoas começam a obra e falam assim, ai, já que eu tô mexendo no piso, eu já vou pintar a parede. Já que eu tô mexendo na parede, eu já vou mexer no teto. Já que eu tô em Aham. obra, que tá suja, eu já vou reformar geral e não colocou isso no papel. Então a obra vai atrasar porque aumentou os serviços e a obra vai custar mais caro, sim.
Se tiver planejamento, a pessoa ela vai saber até onde ela pode ir, não é? Assim, imprevistos geralmente acontece com a reforma, né? Porque a reforma tem ali uns condicionantes que, de fato, a gente só vai saber quando mexer. Tem umas situações, principalmente envolvendo tubulações ou até mesmo a estrutura, que a gente olha uma coisa, quando a gente quebra é outra. Mas a construção do zero, não. Se seguir o projeto, é aquilo ali. Se seguir o Aí projeto, vai. não vai sair fora, né? Então tem esse delay aí. Essa dualidade, né? Porque é bem isso mesmo, né? Já que, aí vai. É, Ô, Luana, você falou no começo da nossa live que já tem empresas que 80% dos trabalhadores, vamos dizer assim, são mulheres, inclusive pedreiras. Eu sim. achei isso o máximo. Me fala disso. Aqui na nossa região ainda está muito no início, né? Como eu falei, tem É, uma construtora em Florianópolis, mas em São Paulo isso já acontece, já é algo assim que já as é pessoas fato. procuram muito, sim. Mulheres que são pedreiras, que trabalham com parte de hidráulica, elétrica e toda a parte de acabamento, não é? E o interessante é que a mulher, ela já é vista assim como ela é mais detalhista, ela Sim. cuida dos detalhes, porque numa obra normal, o profissional, o homem, digamos assim, nem todo homem gosta ou nem todo homem, o pedreiro, por exemplo, serve para a parte de acabamento. Ele tem um perfil. Então, assim, eu já trabalhei com equipes que uma equipe fazia desde a fundação, só a parte bruta, estrutural da fundação até a última laje e depois entrava outra equipe para o acabamento. Porque Ah, o homem, ele tem os que gostam só da parte da sujeira ali, da parte estrutural, da parte bruta, e tem um outro que gosta mais do acabamento. E a e mulher você não. gerencia tudo isso? Dependendo da obra, sim, tudo vai depender. Cada caso é um caso, tudo vai depender do tipo de negociação. Então, assim, tem obras que eu acompanho a execução do projeto, então eu não me envolvo com a mão de obra, eu não me envolvo com material. Então, por exemplo, o pedreiro não veio, não que eu não lamente, mas não é minha responsabilidade. Faltou cimento, não é minha responsabilidade porque é o proprietário que está vendo essa parte. Ou Entendi. então tem a outra parte que não. Então, Luana, tu vê tudo para mim. Tu tem carta branca para contratar uma mão de obra, a parte dos materiais, e aí a gente vai administrando isso junto com o proprietário, não é? Uhum. O que que você prefere? O que que você acha que é mais produtivo? O que eu acho que é mais produtivo é essa sintonia, sabe? O proprietário, ele, por mais que o proprietário geralmente ele chega para mim e fala assim, ó, eu quero me incomodar o menos possível. Aí dá vontade de falar para ele, então tu não está preparado ainda para a construção. Porque não existe obra perfeita, porque são pessoas que estão ali. O projeto ele pode estar muito bem detalhado, calculado, só que quem vai executar é parte humana. Então a pessoa já tem que ter ela tem que saber que uma coisinha ou outra não é aquele problema, aquela catástrofe, não é isso. Mas às vezes, né, vai ter que entrar num Acontece. consenso, acontece, mas isso também acontece em qualquer profissão, né? Mas o Claro, sim. ideal se tiver um planejamento, um projeto, e eu também ofereço um cronograma físico-financeiro, ou seja, as etapas e o valor. Com isso, se seguir essa parte, é muito difícil dar errado. Muito difícil, porque aí por etapa ele já sabe a quantidade de material, é só ir comprando, é só ir administrando, não é? É lógico que hoje tem clientes que não têm o tempo hábil, em virtude do trabalho ou porque viaja. E aí é uma outra situação, não é? Mas se fizer a lição de casa desde o início, cumprindo as etapas,
os problemas eles são menores. Problemas a gente sempre vai ter, mas a gente tem que buscar minimizar, né? Diminuir um pouquinho aí. Claro, lógico, com certeza. Eu sempre falo que problemas estão aí para serem resolvidos e não contemplados, né? Tem Sim. problema, vamos resolver rapidão que a vida segue, né? Uhum. Ô Luana, você já é uma engenheira conhecida, né? Você já ganhou um espaço importante, interessante em Joinville, né? Você não vem buscando o seu reconhecimento do nada. Você já tem uma bagagem aí que tem muitas pessoas que já validam o seu trabalho, né? O Legal. que você mais gosta de fazer? Um projeto desde o começo ou uma reforma? Qual que é a tua paixão na engenharia civil? A minha paixão são os projetos. Aquele início, sabe? Colocar a ideia no papel, eu adoro, assim. Começar a montar, é um sonho que começa a ser criado ali, é tão gostoso aquela concepção, sabe? Eu curto muito essa parte da concepção do projeto. É lógico que, assim, há situações, dependendo a necessidade, dependendo também o tipo de obra, tem os parceiros, tem os arquitetos, mas eu faço todos os projetos também. E a reforma também tem a sua particularidade porque você vê a transformação, né? A gente É, sempre quer ver a transformação, a mudança, o antes e o depois. A gente não tem quem não goste do antes e do depois, não é? Então a gente percebe assim com pequenas coisas a gente consegue mudar. E isso até é uma lição de vida, né? Para nós mesmos, assim, na nossa vida mesmo pessoal, muitas vezes a gente quer grandes mudanças, mas basta pequenas coisas pontuais que o cenário já muda, a tua mente já muda, né? A tua maneira de agir, a tua maneira de falar, com pequenas ações todos os dias. É muito bacana isso. É um aprendizado, assim. eu imagino, eu imagino. Uma outra coisa que eu queria que você destacasse também, né? Nesse ambiente que é altamente masculino, né? Você falou que você se impõe, né? E de uma forma bem importante, porque você precisa se impor, que afinal de contas a obra é a sua assinatura, né? Você Sim. já teve alguma situação em que houve um confronto por você ser mulher ou você tenha encontrado uma dificuldade? Aconteceu já alguma vez assim de você falar, puxa vida, isso não precisava ter acontecido? Assim, muita coisa ela é sutil, não é? É muita coisa sutil. Então, tem coisas que a gente se faz de desentendida, né? Porque também se a gente for confrontar tudo, não é? Mas algo assim que tenha. Eu já, por exemplo, eu já sofri assim, assédio moral, né? Sexual, eu tive uma situação agora recentemente que era uma reforma de um apartamento no sétimo andar. Eram dois apartamentos por andar. A moradora não morava nesse apartamento porque justamente ela estava reformando para poder alugar. E aí eu comecei a perceber o olhar da mão de obra que estava lá e eu comecei a ficar com certo medo, porque eu sozinha, o apartamento vazio. E aí qual foi a minha estratégia? Levar o filho, né? Hoje o meu filho aí, hoje o meu filho vai na prefeitura, vai nas obras comigo. Até foi engraçado esses dias que eu fui falar com o cliente, ele falou assim: "Tá, mas cadê o assistente?" Né? Porque ele me vê nas redes sociais com o meu filho, né? Mas Uhum. assim, voltando ali, essa questão do ser mulher, tem coisas que são sutis. A gente fica na dúvida, será que é de fato por eu ser mulher, não é? Ou será, ou tem algum outro motivo, não é? Sempre fica uma dúvida. Mas a gente sabe, assim, que tem situações, eu já passei com um cliente uma situação em que ele era muito machista.
Ele não deixou em nenhum momento a mulher opinar no projeto, nem na cozinha, nem na nada, nada, nada. Então, quando eu comecei a conversar, até assinar o contrato foi legal. Assinou o contrato, o cara parece que se transformou. Ou Começou a impor, a impor, a impor. Resumindo, eu fui parar na justiça com ele. Porque nem me pagar ele queria. Sabe, foi uma situação, acho que foi uma das constrangedoras, assim, de lidar com um homem assim um pouco machista, porque ele não, por mais que eu falasse, não, não vai passar. Não, tá infringindo a lei no município, ele não queria saber, não é? Só que a queria gente fazer sabe que as coisas depois, da cabeça sim. dele. Só que aí a gente sabe que quem é que vai assinar, não é? A responsabilidade é minha. Depois ele não ia conseguir aprovar, ia trazer outros problemas. Essa foi a situação assim que, com relação assim esse machismo assim, foi a única situação que eu me lembro. O restante é sutil, não é? Aquelas piadinhas, aquela. Por que que tu não fez Ele leva na arquitetura? esportiva também, É, pronto, eu ouço né? muito assim, nossa, por que que tu não fez arquitetura, designer, né? Que é coisa mais de mulher, né? A gente escuta isso também, não é? Ô, Luana, e você faz então do começo ao fim, do projeto até a entrega da chave? Sim, acompanho, faço a concepção dos projetos, aprovo na prefeitura, porque uma obra legalizada, né, com alvará, tudo certinho, acompanho toda a execução até o morador entrar. Deve Essa ser uma geralmente é delícia o. isso, né? É, às vezes não, né? Às vezes tem alguma coisa ali no meio, faltou dinheiro, que é aquela questão que eu falei do faltou a falta do planejamento, não é? Mas Aham. aí a gente tem esse jogo de cintura. Já aconteceu também que eu esperei 2 anos para uma obra acontecer. O cliente, nós fizemos o projeto, aprovamos na prefeitura, ele me pagou tudo certo, ele falou assim, olha, daqui 1 ano nós vamos começar a obra porque eu estou me capitalizando. Eu falei, ótimo, só que foram 2 anos. E eu falei, assim que você decidir iniciar, é só me chamar. Foi uma obra de 8 meses, porque ele se planejou. Então, essa é a diferença. Eu já fiz muita obra, sim, a revelia, que eu tive que ter aquele jogo de Rebolar? cintura e poucas obras assim com planejamento. Nossa, o trabalho flui, sabe? A mão de obra sabe o que é para fazer, tá tudo certo. É tão gostoso, né? Quando a gente vê que o trabalho vai assim meio que até sozinho, né? Eu ia Que lá, na bom verdade, isso. eu ia na obra porque eu queria ver como tava ficando, porque não teve problema. Inclusive, essa equipe que construiu essa casa até hoje, quando eu preciso de algum orçamento, eu chamo eles porque a gente, sabe, aquela sintonia, assim, foi muito bacana. Que legal. Olha, o Emílio está falando que casa averbada em Joinville é para os fortes. Isso, isso é É. uma realidade em Joinville, né? Porque às vezes você. Acho que um pouco mais antigamente, mas assim, eu me lembro muito que tinham obras, que tinham casos que a pessoa anunciava assim. Vende-se casa, tarará, tarará, não se preocupe, a casa é averbada. Tá, mas existe o contrário? Como assim? Você constrói e aí a casa não tem documentação? Mas realmente isso acontecia demais em Joinville. Não sei se só em Mas Joinville, né? não, mas continua, não é? Continua. As pessoas, muitas vezes elas tiram o alvará por obrigação, por medo de uma fiscalização, e elas encerram ali, no alvará de construção, porque elas podem construir, se passar uma fiscalização, elas não vão ser autuadas. Só que tem um processo que continua e elas não vão até o fim. A, como é que eu posso dizer? A desculpa que a maioria usa é assim, mas averbar é só para vender e eu não vou vender. Mas não é só para vender, porque hoje, inclusive, o INSS ele está mandando cartinha para as pessoas. Porque pelas pessoas não concluírem esse processo e não pagarem o imposto da construção, a Receita Ah, Federal achou uma estratégia de enviar cartinha. Então, assim, como é que acontece?
A partir do momento que nós abrimos, junto à prefeitura, o alvará de construção, nós solicitamos, internamente a prefeitura abre uma certidão um cadastro junto à Receita Federal. Se dentro de Ah, 3 ou 4 anos a pessoa não comparecer, eles mandam a cartinha. E aí a pessoa vai ter que regularizar. Então chegou a esse ponto agora, pelo fato das pessoas não terem as suas casas documentadas, né, pois legalizadas de é. fato. Aham. O Emílio também está perguntando quanto tempo demora para construir uma casa de 150 metros. Eu acho que você já arranjou um trabalho aí, hein? Assim, ó, qual vai ser a técnica construtiva? Essa é a primeira pergunta. Porque Ah, se for pelo convencional, um ano, pelo menos. Porque a no técnica mínimo. convencional porque a técnica convencional ela tem as suas particularidades, ela tem as etapas, ela tem o tempo, não é? Agora, hoje nós temos outras técnicas, por exemplo, a construção a seco, não é? Que são as construções aí com estrutura de armado. Então, assim, 3, 4 meses a casa está pronta. Então, o que acontece? Só que os profissionais, a gente tem que começar a falar nisso. Mais uma vez, a cultura errada, achar que a construção a seco é caro. É custo-benefício, porque assim, você vai ter que pagar a mão de obra, você vai ter que pagar todos os materiais, esperar o tempo. Em 3, 4 meses a tua construção está pronta, não é? Então, é uma outra técnica. Inclusive, é o que o pessoal gosta muito de assistir aquele Mãos à Obra, né? Aham. E lá a técnica construtiva é desse jeito, é a construção a seco, é rápido. Então, assim, lá a reforma realmente dura 10, 15 dias. Agora aqui, no Brasil, da maneira que a gente constrói, é muito difícil a gente conseguir fazer esse tipo de reforma. Então, a primeira pergunta é: qual vai ser a técnica construtiva? Convencional ou outra técnica, no caso a seco, né? E Uhum. depois, a rapidez depende daquilo que eu venho falando agora. Tem que ter um projeto, fazer um planejamento, saber as etapas, comprar os materiais adequados e no momento certo, não é? Então, dessa forma também vai ter uma agilidade. Né? Mão de obra especializada, porque contratar um barato não dá, daqui a pouco contratar outro não dá, e aí começa, não é? Os atrasos. Entendi. Eu acho que tudo vai dessa da bala na agulha, vamos dizer assim, né? Hum. Olha só, o Maza, não sei se tu conhece o Maza, o engenheiro Maza, ele tem feito assim um trabalho incrível para os engenheiros aí de Joinville. Depois eu vou te colocar em contato com ele, que eu acho que vocês podem Isso. trocar um monte de figurinha aí. Uhum. É, você acha que o Maza está falando que lugar de mulher é onde ela quiser. É isso mesmo, Maza, é isso aí, né? Você acha que o método convencional e esse outro método que você falou, existe uma diferença grande de valores ou não? Hum. Eu fiz recentemente uma estimativa, né, para um cliente, que na verdade era uma reforma, mas olha só como é que era a reforma. Ah, Ele morava no térreo e ele queria construir na parte de cima, né? Só que a casa dele não tinha estrutura nenhuma, porque já era uma casa antiga. Então, se fosse pelo convencional, ele ia ter que reestruturar toda a casa, cavar, fazer buracos, colocar pilares, colocar sapata, fazer toda aquela reestruturação para então subir, não é? Depois do certo. tempo, aí ele ia ter que fazer a parede, reboca e pinta. E aí, em paralelo, e lógico, junto com a mão de obra, não é? Em paralelo, eu fiz o orçamento da construção a seco, que é essa Tá, parte do aço, né? Do sim. pré-fabricado aí do aço. O valor deu pouquíssima diferença. Olha aí, A, tá. a construção a seco deu assim, em torno de quase 10 mil a mais. Olha só, quase 10 mil a mais. Só que o tempo de construção reduz Sim, vale a assim. pena. Então, é custo-benefício. Nem sempre.
assim, cada caso é um caso. A pessoa chega para mim, ó, quanto que vai custar isso aqui? Vamos fazer orçamento. A gente não pode Uhum. chutar mais, não é? E muitas vezes a gente é surpreendido, porque, ah, meu, eu achava que ia ser caro e não foi, né? Então É, tem essa, tudo tem que fazer orçamento, tem que ver certinho. E não é só isso. Nesse caso, no convencional vai ter que pagar a mão de obra. Aí é pedreiro, é ajudante, né, toda aquela toda uma hierarquia. cadeia, né? E na Uhum. construção a seco, o que acontece? A mão de obra ela já está inclusa. Então, Uhum. ela já está inclusa com o material, então você não precisa ficar correndo atrás de nada, né? Então, é meio que um pacote fechado também. E é uma outra garantia, porque é uma mão de obra especializada, não é? É o Então, futuro? se colocar na ponta do lápis, tempo, dinheiro, investimento, nem sempre sai caro. E quanto mais as pessoas começarem a procurar esse tipo de técnica construtiva, a tendência é o quê? É diminuir o valor Claro, é também, não diminuir, é? lógico. Aham. Ai, que legal. Olha, eu tô assim impressionada realmente que é um mundo que eu não conhecia, né, de jeito nenhum, porque, como eu te falei, a minha vibe é tão diferente, mas eu admiro demais, 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 Luana, porque você vem quebrando paradigmas, né? Quebrando tabus, trilhando esse teu caminho, que é Hum, muito legal. Eu acho que aqui na live você já tem um cliente aí em potencial, que é o Emílio. Ele é doido por construção estou à e disposição. pois é, e tem muita gente, né, que hoje quer investir, né, em construção, porque um imóvel é um bom investimento, né? Não só para Sim, você como moradia, mas também como investimento, né? sim. E eu acho que é muito legal esse teu tudo aí que você falou, que é outro mundo. Eu quero agradecer a tua participação aí junto com a gente, dizer que você é uma simpatia. Quando eu te conheci ali no nosso grupo, né, no Aham. W2W, quando eu olhei para você, eu já achei uma coisa bem boa, assim, porque eu acho que quando as mulheres procuram o associativismo, quando as mulheres Uhum. procuram se juntar umas às outras, fortalecer os laços de amizade, de network, eu já gosto, porque realmente a gente precisa disso, né? A gente precisa conversar, a gente precisa conhecer, a gente precisa divulgar. E umas Sim, as outras, né? Independente sim. da profissão de cada uma, sempre alguém vai precisar de alguém, né? Uhum. Então, para mim, é um prazer estar aqui junto contigo. Eu quero te convidar para voltar e quero te convidar Oh, para ir lá no nosso programa de TV também, viu? oh, já tá aceito. Se é um convite, eu já aceitei. Então, bora lá, bora lá. Vamos aí fazer essa tua jornada, né? Que eu acho Uhum, muito importante a gente mostrar, sabe? Quando a gente mostra o trabalho da gente, e essa é a nossa missão, né? De divulgar, de mostrar o trabalho das uhum. pessoas em Joinville, as pessoas que fazem a diferença. E realmente você é uma dessas pessoas que vai trilhando o teu caminho do bem, né? A gente vê que você é uma pessoa muito é, plena, né? Você Não, nem é tanto. legal. É Às gostoso vezes. conversar contigo, né? É legal. Viu? O papo aqui fluiu, eu não entendo nada de construção civil. Aprendi um monte de coisa, viu? Não, Quero, e quero te para agradecer encerrar, realmente. para encerrar com essa questão, infelizmente, desse cenário que a gente está passando agora da pandemia, a construção civil, ela foi eleita também um dos serviços essenciais. Porque tudo envolve É, construção, sim. Serviços essenciais estão ligados à construção, porque tudo é casa, é supermercado, é hospital. A construção civil, o PIB, né? Ele é gerado em cima da construção civil. Então, para ver a importância que tem.
não é? E É. mais uma vez, Fabíola, eu te agradeço por essa oportunidade, não é? Faz muito tempo, assim, que eu conheço o teu trabalho, a gente não vai falar muito tempo para não revelar a idade, né? Mas há muito tempo eu conheço o teu trabalho, acho muito bacana mostrar o que o Joinvilleense tem, né? Porque muitas vezes as pessoas E procuram fora, sendo que a gente tem aqui na nossa cidade também muitas vezes, mas profissionais tão bom quanto, não pois é? é. Mas Então sabe que eu digo essa. sempre uma Uhum, coisa, Luana, às vezes as pessoas procuram fora porque não sabem que tem em Joinville, uhum, né? E esse é nosso papel, é ficar pegando esse povo aí para falar, gente, vocês têm que falar do trabalho, me deixem colaborar, né, de uma forma importante, porque a uhum. gente está aí 21 anos, né, fazendo esse trabalho e a nossa missão é essa mesmo, né? É fazer com que o joinvilense se consuma, né? Se autoconsuma, quer dizer, eu contrato você, você me contrata, a gente Sim, contrata o outro e assim vai, porque o dinheiro tem que ficar na nossa cidade, né? E às vezes verdade. não é culpa a palavra certa, mas muitas vezes a pessoa acha que eu mesma vou fazer o meu trabalho de divulgação, né? A gente precisa sim do outro para fazer, né? E a gente, como profissional da área de comunicação, a gente tem um caminho diferente, um planejamento Eu não estratégico, tô uma te coisa ouvindo, bacana para falhou de novo realmente pra mim. Ainda bem que tá no final. levar, né? Sumiu de Mas novo? Ai, gratidão, eu não tô te ouvindo. Gratidão, Fabíola, mais uma vez por essa oportunidade. E obrigada a todos, né, que assistiram conosco aqui ao vivo e que vão depois assistir gravado. Essa visibilidade é tão gostosa, né? E da gente compartilhar um pouquinho da nossa vida, do que a gente vem fazendo aí ao longo desses anos. E eu continuo à disposição. E nos vemos aí, seja lá no W2W. Embora nós somos vizinhas, moramos aqui na mesma quadra. Não sei se eu já te falei isso, não é? Sim, nós somos vizinhas. Eu moro aqui praticamente em frente ao Machado de Assis, não é? E muito feliz, assim, começar o ano assim, né? Com essa vibe, não é? E que tenhamos aí não só a minha, desejo para vocês um ano próspero aí, né? Pegar as experiências ruins aí do ano passado e a gente recalcular a rota e seguir aí, porque estamos todos num processo, tá é bom? isso aí. Obrigada, lindona. Ó, Agradeço então um a beijo presença de para todos. você. Um abraço. Um beijo. Tchau. Então, gente, essa é a Luana, né? A Luana Braga, engenheira civil da nossa querida Joinville. Obrigada por todo mundo que esteve aqui junto conosco. A gente fica muito feliz de comunicar mesmo, de colocar na roda essa galera bacana. Obrigada, Catherine. Olha, o pessoal que esteve aí junto com a gente, Ana Laura, a Cláudia, a Cleide, a Ede, a Lígia, que logo mais vai estar aqui falando também sobre numerologia. Então, realmente, esse é o nosso dever, né? Isso que eu amo fazer, mostrar para Joinville as coisas legais que Joinville tem. Não esqueçam sempre, gente, de curtir, compartilhar, comentar, porque o trabalho que a gente faz só vai adiante quando as pessoas nos apoiam e a gente precisa muito do apoio de vocês. E as redes sociais, principalmente, né? A gente precisa daquela curtida, a gente precisa daquele comentário. Eu quero deixar aqui, então, um agradecimento muito especial para quem participou e dizer: nós estamos começando uma série de lives e a gente começou esse 2021 que nem um foguete. E foguete não tem ré. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Beijo.